Boa noite, agora oficialmente a todos. Bem-vindos à nossa live oferecida pelo curso de Segurança de Informação aqui da Faculdade de Senai de Joinville. Então a gente, algumas regrinhas, alguns avisos antes da gente começar. Então, no final a gente vai ter um tempo para fazer perguntas. Então quem quiser fazer alguma pergunta já pode colocar no chat aqui do lado, que depois eu coleto elas e repasso ao professor Fernando assim que terminar a palestra. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já vai colocando ao longo da palestra, que eu organizo tudo isso e no final eu abro mais um tempinho também, se alguém quiser falar, para fazer pergunta diretamente ao professor, ou eu repasso então essas perguntas que vocês fizerem no nosso chat. A gente vai gravar então essa live também para disponibilizar para quem não pôde ter acesso e assistir ao vivo. A gente vai colocar o link também para vocês, se quiserem assistir ou repassar para alguém ao longo do tempo. A gente vai falar, então, um pouco sobre segurança da informação. O professor Fernando, além de consultor nessa área, é nosso professor aqui na faculdade. E para dar o início à nossa live, eu convido o nosso diretor da faculdade, Marco Goetten, para dar algumas palavrinhas e iniciar a nossa live oficialmente. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, Marco. Obrigado pela presença. Obrigado, Ademir. Boa noite a todos. Estão ouvindo bem, Ademir? Pode fazer um sinalzinho para mim aí? Legal. Bom, meu nome é Marco, então, estou como gerente executivo das operações Senai aqui na região Norte-Nordeste, também diretor da faculdade. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, e principalmente obrigado, né, por atender o nosso chamado e aceitar nosso convite para falar desse tema tão importante que é a LGPD, né, e ainda mais falando de segurança da informação também. Esse ponto, então, está sendo promovido pela Faculdade Senai de Joinville, que nesse ano está apostando muito no curso superior de segurança da informação, que está abrindo a sua segunda turma aqui na cidade. Então, bem-vindos a todos aí. Quem quiser conhecer nossa faculdade, estamos à disposição. Bem, vocês já sabem, pessoal, né, que o mundo está cada vez mais digital. O volume de dados que a humanidade aprendeu a gerar cresce de forma exponencial todos os dias. Eu estava tendo acesso a um dado aqui que esse ano a humanidade vai atingir 44 trilhões de gigabytes. Eu nem sei expressar o que é tudo isso, afinal, talvez o professor Fernando possa contar para nós depois. E a gente cresce em volume de dados porque já somos 4 bilhões de pessoas conectadas à internet no mundo inteiro. E esses números só estão crescendo por conta da tecnologia 5G e cada vez mais pessoas com acesso aí a devices cada vez mais baratos. Bom, quando a gente entende, então, e reconhece, né, a relevância que os dados têm no nosso contexto, no nosso dia a dia, a atenção, então, se volta para o valor que os dados vêm ganhando no mundo de hoje. Até o século passado, o ouro era considerado um dos bens mais valiosos, era a principal moeda de troca. Hoje a gente sabe que o real tesouro está nos dados. Empresas gigantescas, né, como Amazon, Google, Facebook, são as maiores acumuladoras de dados do mundo. E, com isso, elas acumulam também valor de mercado. Já ultrapassam juntos muitos trilhões de dólares em valor de mercado, por conta, principalmente, dos dados. Bem, se os dados são o novo ouro do momento, o profissional da segurança da informação tem a chave do cofre. Afinal de contas, ele que protege, ele que organiza os dados de uma forma que sejam úteis para tomar decisão. Então, são profissionais cada vez mais requisitados e ganham cada vez mais espaço também nas indústrias e nas empresas. E, nesse momento de pandemia, a todos que estão nos ouvindo, olha só que interessante. Somente em março de 2020, aconteceu um aumento de 148% nos ataques cibernéticos a empresas de modo geral. Principalmente pela fragilidade que o home office tem trazido, né, na conexão entre trabalhadores e empresas. Então, a segurança de informação só cresce. Como diz o professor Fernando, né, nunca antes na nossa história, na história do Brasil, segurança da informação foi tão importante, ainda mais quando a gente olha a segurança da informação sobre a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que a gente vai aprender aqui hoje. Bom, para quem está com a gente aqui, né, que é interessado no curso de segurança da informação, na Faculdade Senai, o aluno vai encontrar diversas tecnologias, como certificação Cisco, linguagem de programação Java e Python, normas e leis das mais diversas, ISO 27001, 27002, a própria LGPD, trabalhar com sistemas operacionais Linux, o Windows Server, trabalhar com computação em nuvem, dispositivos embarcados, IoT, técnicas forenses, direito digital, enfim, muitas tecnologias, muitas abordagens para vocês que estão aqui com a gente.
e, principalmente depois de formado, tem um campo muito vasto de atuação, né? Empresas de desenvolvimento de software, empresas de telecomunicação, de infraestrutura de redes e servidores, provedores de hospedagem em nuvem, e aí, aqui na nossa região, principalmente os setores de TI das indústrias, né, dos mais variados ramos, contratam então profissionais, né, de segurança da informação, e isso é muito importante para quem está aí interessado no curso superior, e a Faculdade de Senai é uma ótima opção. Bom, para falar de tudo isso, e mais um pouco, né, a gente vai ter o professor Fernando César de Oliveira Lopes. Ele é engenheiro eletricista, mestre em ciência da computação e pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, auditor líder nas normas ISO 27001, que ele estava me contando que a 27001 é a norma da segurança da informação, né? A ISO 9001, 14001, 45001, consultor também na ISO 37001 e na norma SASMAC. E principalmente, né, acima de tudo, ele é professor de graduação e pós-graduação na Faculdade Senai de Joinville e de Jaraguá do Sul, né, em segurança da informação, IoT e banco de dados. Então, sem mais delongas, né, professor Fernando, está contigo, com vocês então, professor Fernando, vai lá. Ok, obrigado, Marco. Eu começo a minha apresentação já agradecendo, né, eu gostaria de agradecer muito ao convite feito pelo Marco, diretor, Denise, a professora, nossa coordenadora, o professor Ademir também, que está sempre junto com a gente, e também gostaria de agradecer, estou vendo o Marco aqui, o Marco, ele é o presidente da Prodeg, uma empresa que eu trabalho como consultor também, e que possibilitou a gente trazer todo esse conhecimento aí para vocês, e também o Luiz, que é o nosso diretor técnico lá da consultoria. Mas, antes de tudo, eu sou professor. Eu sou professor, eu gosto de ensinar. Eu até já comentei no passado aí com o Marco, que consultoria para nós é como se fosse uma grande aula ao vivo, sem errar, e é isso que a gente gosta de fazer. Então, eu não vou ficar mais falando de mim, o professor Marco já me apresentou, eu vou passar para a apresentação efetivamente, né, para a gente poder dar sequência aqui e continuar. Então, vamos lá. Bem, nós vamos falar hoje de LGPD e segurança da informação. Vocês vão entender por quê daqui a pouco, né? Por que eu fiz questão de, quando o Ademir me falou do webinar, eu falei, olha, vamos reunir os dois temas, porque não tem como você deixar fora a segurança da informação, ainda mais agora nesse momento que nós estamos vivendo, e falar apenas de LGPD como uma lei que foi promulgada e está esperando um tempo de vacatio legis para poder entrar em vigor. Ok? Mas antes, eu gostaria de apresentar para vocês a empresa que eu também trabalho como consultor. Eu trabalho na Prodeg, né? A Prodeg é uma empresa de mais de 30 anos no mercado, trabalhando com essa área de certificação e de adequação à gestão da empresa, tanto na área de gestão como na área de segurança da informação também. Também trabalhamos com a área de suborno, então temos toda essa gama de serviços que podemos estar fornecendo aí para quem precisar depois. Meus contatos vão estar no final da apresentação. Mas vamos falar um pouquinho sobre as últimas notícias aí que apareceram no nosso hall, né? Vocês já devem ter acompanhado que a LGPD, como é chamada, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Número 13.709, ela foi promulgada no final do mandato do ex-presidente Temer, porém, nós tivemos algumas alterações ali este ano, em abril, com a sanção, né, que prorrogava para o mês de agosto de 2021, e em 29/4 apareceu uma medida provisória,
959, que vocês devem estar sentindo na pele, inclusive os efeitos que ela traz, porque ela veio exatamente flexibilizar e prorrogar algumas ações em função da Covid que nós estamos vivendo nesse momento. Bem, nessa situação, o que acontece em termos de quando que vai entrar realmente a LGPD, né? A LGPD, ela, no dia 11/6, no mês passado, nós tivemos o referendo da PL 1179, e dentro dessa PL, o artigo 20 tratava exatamente da prorrogação do prazo da entrada em vigor da LGPD, que não foi, digamos assim, barrado. Então, a princípio, este prazo é o prazo que vai entrar em vigor. Que prazo que é? O prazo diz que dia 16/8/20, tá? Vamos lá. Voltando, a MP 959, se ela for aprovada em agosto agora deste ano, tudo entra dia 3/5/21. Se ela não for aprovada, o que vai acontecer? A LGPD entra agora no dia 16/8 e as suas sanções apenas no dia 1º/8/21, conforme a PL 1179. Então, essa é a nossa situação atual. Se me disser, que dia que vai entrar em vigor a LGPD? Eu falei, eu não sei. Depende do Congresso aprovar ou não a MP 959, essa medida provisória. O que eu imagino que deva acontecer pelo que a gente tem acompanhado? Que a MP 959 vai caducar e automaticamente a LGPD retroage para o dia 16/8, já que no dia 27/8 é que ela caduca, e as sanções da LGPD passam a entrar em vigor como lei no dia 1º/8/21. Só tem um problema, uma situação. A partir do momento que você tem uma lei que está em fase de entrar em vigor, automaticamente todas as outras leis que você tem, como a defesa do consumidor, né, a lei do Marco Civil da Internet, todas elas passam a ter um entendimento que você tenha que agir. Então, quando você fala de, quando é que eu vou colocar essa lei para realmente dentro da minha empresa? Já devia ter colocado, né? Por quê? Porque essa lei, ela não é uma lei que vem para estragar a sua empresa, e sim para beneficiar ela, tá? Mas vamos pensar numa seguinte questão aqui. O que você acha que acontece na internet em 1 minuto? Né? Quantos milhões de produtos são transacionados em 1 minuto? Quantas informações pessoais são trafegadas na internet em 1 minuto? Você já parou um dia para pensar quanto de informação pessoal sua você entrega sem nem perguntar o porquê você está entregando aquela informação? Se você parar para pensar isso, você não vai entregar essas informações mais. São de suma importância para você no dia a dia. Né? Bem, uma outra questão que eu queria levantar para vocês, né? Às vezes a gente acha que segurança da informação é alguma coisa que a gente não está no nosso dia a dia, a gente não tem como trabalhar, a gente não tem como atuar nela, e na verdade ela é um processo. Né? Por que eu estou dizendo que é um processo? Porque você analisa um risco de você vazar uma informação, ou de você vazar um dado da sua empresa, você cria uma política dentro dessa empresa, você faz a implementação dela, que envolve, inclusive,
a conscientização do seu pessoal dentro da empresa, e você passa a administrar e checar no final se ela está adequada ao que você esperava em termos de segurança. Por que eu digo para vocês que segurança da informação tem muito a ver com LGPD? Porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para cuidar dos dados dos titulares que até então nós não estávamos necessariamente como empresa atuando efetivamente. E esses processos envolvem pessoas, processos e tecnologias. Então, é um olhar para dentro da empresa, onde você vê como que ela funciona, como que você trata as informações que você colhe dos seus clientes, onde você armazena, como você processa, e para isso eu preciso de tecnologia e infraestrutura, preciso de políticas, eu preciso de conhecimento na área de segurança da informação para fazer com que a LGPD tenha uma efetividade no seu dia a dia. Né? Pessoas, né? Pessoas a gente sempre fala que é o elo mais fraco da cadeia de comando e da cadeia de decisões dentro de uma empresa. Por quê? Da mesma forma que nós trabalhamos hoje no dia a dia com informações, né, e procuramos colocar tudo em sistemas para se manter seguro, né, se você não cuidar de uma informação que às vezes está na tela de um computador, você pode vazar a informação pessoal e a sua empresa ser automaticamente ser responsabilizada por isso. Nesse sentido, as pessoas é um fator fundamental dentro de qualquer aplicação de lei ou de segurança da informação. A conscientização dos usuários tem que ser o ponto principal do empresário, o ponto principal de quem vai trabalhar na área de segurança da informação. Se você não tiver como sensibilizar essas pessoas, você não tem como garantir que a cultura entrou na empresa e que automaticamente ela absorveu aquele conhecimento para si. Né? Bem, e qual é o objetivo da lei em si? O objetivo da lei é proteger dados de pessoas. Né? Então, quando a gente fala que pessoas se comportam como o elo mais fraco da cadeia de segurança da informação, e agora nós temos uma lei que vem a proteger os dados fundamentais dela, os seus direitos, os seus titulares, as suas informações pessoais, né? Para o Brasil é um item de cultura que tem que mudar muito forte, né? Porque é um item que nós não mudamos apenas com tecnologia, nós temos que mudar também com consciência, nós temos que mudar também com as pessoas envolvidas dentro do processo, senão eu não consigo ter uma efetiva implantação. Tá? E nós estamos falando de pessoas, e que aplicabilidade que tem essa lei? Né? Onde que nós vamos aplicar essa lei? Essa lei ela veio para ser aplicada às pessoas naturais. Então, se me falar assim, eu quero invocar a lei da LGPD para uma informação de uma empresa que vazou. Não serve, porque ela é para pessoas. Né? Ela vai ser aplicada à pessoa jurídica de direito público, ou seja, as empresas governamentais, né? Quando elas tratarem dados, e também para pessoas de direito privado, ou seja, as próprias empresas que nós temos, os famosos CNPJs, certo? E para isso, ela tem alguns fundamentos. São 7 fundamentos que eu agrupei aqui em 3 grupos. Né? O primeiro grupo, o grupo de privacidade, que é respeitar o direito de não se identificar, respeitar o direito
a autodefinição e poder até dizer, olha, eu não quero que você mantenha os meus dados na sua empresa, né? Então, esses são direitos que hoje em dia, quando você olha para uma pessoa que está entrando na internet, às vezes se sente como está essa figura aí, altamente vigiada, de tanto que nós temos empresas querendo saber o que nós estamos pensando, querendo saber o que nós estamos fazendo para poder oferecer algum serviço na sequência. Também essa lei veio tratar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Por quê? Que a gente fala que ela também vem nesse sentido, porque ela vem alinhar, né, práticas que não eram práticas corriqueiras, práticas não enganosas, junto a colher informações nos seus sites, nos seus tratamentos de dados. Então, quem já não passou por uma situação de chegar dentro de um site e receber uma mensagem, para melhorar a sua experiência, nós colhemos os dados de A, de B, de C, o nome do teu cachorro, para quê? Eu só quero fazer uma visita, eu só quero usar um determinado serviço. Então, essas políticas têm que ser mudadas, essa forma de se interagir com o nosso consumidor final, com o cliente em si, também tem que ser mudado. E por isso, então, desenvolve toda uma cadeia de inovação. E também equalizar a concorrência, né? Por que equalizar a concorrência? A concorrência estava sendo desleal, né? Eu tinha práticas honestas, porém o meu vizinho comprava listas de clientes para poder atuar no seu dia a dia. Isso não é considerado uma iniciativa legal, né? E é claro que também visa defesa do consumidor em si, porque ele é quem nós queremos proteger, é a pessoa final que nós queremos proteger. Não se faz nenhum fundamento sem que nós tenhamos alguns princípios. E a lei, ela traz para nós, né, 10 princípios, que podem ser agrupados aí dessa forma que eu fiz em 4, onde o primeiro agrupamento eu chamo de legitimidade. Por quê? Porque eu preciso saber com que finalidade realmente eu vou colher aquela informação a mais do que é o meu necessário. Por que eu preciso do nome e da data de nascimento para poder entregar um sanduíche, né, um delivery? Então, o nome sim, mas a data de nascimento não é importante. A adequação, em que momento que eu vou fazer isso? E se realmente é necessário. Então, esse primeiro conjunto, ele te traz a legitimidade para que eu possa realmente colher alguma informação. E é claro que dentro desses princípios eu também tenho que ter, eu como empresa que está tratando os dados, eu tenho que ter segurança e tenho que me antever às hipóteses que podem surgir dentro da minha empresa para vazamento de dados. E tudo isso, e aí esse é um item novo, né? Responsabilidade e prestação de contas. A lei, ela vem imputar a necessidade de você prestar contas do que você está fazendo com aquelas informações que você colheu durante uma certa época dentro da tua empresa. E também colocar alguns parâmetros para que a gente possa cuidar na transferência, no acesso, não discriminação, e que esse controle todo daquele dado seja do próprio titular. Por que controle do dado? Quando a gente entra num site e coloca lá os seus dados, mesmo que você não tenha colocado o seu CPF,
Você colocou alguns dados ali para você se cadastrar. Quem é dono daquele dado? Você é dono. Não é porque você colocou aquela informação dentro de um banco de dados de uma empresa que a empresa passou a ser dona do dado, que era a mentalidade até antes dessa lei começar a ser discutida. Né? Então, agora você entra no controle do teu dado. Se você não quiser mais aquele dado dentro daquela empresa, você vai ter mecanismos para poder excluir os seus dados do banco de dados daquela empresa. Tá? Então, para isso, pessoal, vamos só fazer umas definições rápidas, né? O que é dado pessoal? Todos. Todo e qualquer dado que possa definir você diretamente ou indiretamente. Né? Por exemplo, o endereço da sua casa é um dado pessoal. Né? Por quê? Porque eu posso criar alguma ação que não será bem-vinda para ti, mas é um dado pessoal teu. Né? Um dado indireto, que não necessariamente é teu. Se eu começar a falar características da tua vida, em termos de trabalho, local que você estuda, e idade, eu chego numa informação específica sua. Né? Então, eu posso, eventualmente, tratar essa informação como um dado pessoal. O que são chamados dados sensíveis? Porque nós temos 3 categorias básicas de dado. O dado geral, que é esse dado pessoal que eu falei para vocês. Dado sensível, tá? Dado sensível é algum dado teu específico que possa vir a trazer discriminação. Essa figura aí ao lado, ela representa isso, que é o quê? A sua etnia, a sua convicção religiosa, a sua opinião política, a sua filiação a sindicato. Isso tudo é um rol de dados que podem criar algumas discriminações que não é permitida na lei. Então, a gente tem que tratar dados sensíveis de forma diferente. Né? O que é tratamento de dados? Tratamento de dados é tudo que você faz com o dado, desde quando você coleta, como você armazena, até a hora que você exclui ele. Controlador e operador. Se eu sou o dono do site que está captando um determinado pedido de delivery teu, eu sou o controlador. Porém, não sou eu que efetivamente faço a comida e lhe entrego na sua casa. Eu passo para uma pessoa que vai fazer. Ela é o operador, ela vai tratar o seu dado. Ok? Então, eu tenho a figura do controlador e do operador. Essa figura nova, encarregado de tratamento de dados. Na visão europeia, é o chamado DPO. Né? Só que aqui no Brasil, o DPO ele tem algumas funções um pouquinho diferentes. Né? Ele é a pessoa que vai intermediar entre o titular do dado e a empresa, entre o titular do dado e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, essa figura é uma figura nova, que vai aparecer dentro das empresas exatamente para poder satisfazer essa interface. Né? Mas, dentro dessa linha toda da lei, ela também traz 10 bases, tá, de hipóteses legais que podem ser utilizadas para que eu possa justificar a finalidade com a qual eu captei um determinado dado pessoal. A primeira delas é o consentimento. Consentimento, todos sabem o que é. É aquele checkbox que eu concordo, mas não li. Esse eu concordo, mas não li, pela parte jurídica, eu consigo derrubar ele, porque ele não foi efetivo. Porque o que está ali, né, eu tenho que garantir que a pessoa vai ler realmente o que está lá. Esse só concordo, mas não li, já vem até marcado, inclusive, às vezes, isso é errado. Então, mas o consentimento, ele tem que ser específico, por um tempo bem específico,
e você tem que saber de antemão tudo que vai ser feito com a sua informação que foi colhida. Se você tiver isso como uma informação no início, na hora que você entra no site, você vai ter todas as satisfações de consentimento. Um outro item que a lei traz também é dever legal. Né? Eu não posso me recusar a fornecer a informação, por quê? Porque naquele momento ali, tá, a lei me obriga a colher aquela informação e guardar aquela informação. Por exemplo, se você vai num hospital, né, eles têm uma ficha de toda a tua situação médica. Aquela ficha, ela tem que ser guardada por 20 anos, queira você ou não. Então, é um dever legal. Ok? Da mesma forma, nós temos para execuções de políticas públicas. Execuções de políticas públicas, a área pública tem que saber como que você está disposto dentro da sua empresa, da sua cidade, para que eu possa definir em que região que vai receber mais investimento, né? Como que está a saúde. Então, nesse caso, é um trabalho estatístico e que, na sua grande maioria, ele não apresenta individualidade, e sim apenas o todo para fazer esses trabalhos. Um outro item que as pessoas às vezes colocam também é a questão de você poder realizar estudos. Quem pode realizar estudos? A lei trouxe isso muito bem claro. Quem pode realizar estudos são instituições que têm no seu objeto de constituição exatamente o estudo e pesquisas, certo? E outras instituições governamentais. As instituições que são privadas sem fins lucrativos, elas também vão poder realizar estudos, desde que também façam de forma anonimizada. E uma que é a que mais deve ser utilizada é a questão da execução de contrato. Se eu peço uma comida num delivery, automaticamente o meu endereço, o meu nome e o meu telefone tem que ser repassado para que o motoboy possa me entregar. Senão ele não tem como executar o meu serviço. Então, execução de contrato, ele entra muito nessa linha de necessidade para executar um contrato. Por exemplo, eu preciso do CPF e do nome para tirar uma nota fiscal. Senão, eu não consigo. O próximo são em processos judiciais. Por quê? Porque ninguém vai ficar pedindo permissão para poder acionar judicialmente e solicitar e fazer valer os seus direitos. Então, dentro da lei, você pode usar de dados pessoais, mas dentro de um processo que geralmente fica isolado, sem as suas devidas divulgações, né? O que mais tem? Nós temos proteção à vida. O que é uma proteção à vida? Em que situação que eu poderia ter que usar esta base legal de tratamento de dados pessoais? Vamos supor que eu estou na rua e eu desmaiei na rua. Teoricamente, ninguém poderia mexer na minha carteira. Tá? Porém, essa base legal aí, ela diz que se você estiver em risco iminente de vida, tá? Você se salvaguarda por poder mexer nos dados pessoais daquela pessoa e saber se você tem que chamar o SAMU, se você tem que encaminhar para qual hospital, quem é a pessoa de contato, mas somente naquela situação. Acabou a situação que estava colocada naquele momento, automaticamente você cessa a sua base legal para poder continuar com aquelas informações que foram passadas para ti. Um outro item é sobre tutela profissional da saúde, né?
que é exatamente a questão de você ter que guardar as informações e ser utilizados por profissionais da saúde. A lei não diz claramente ainda as definições do que vem a ser profissional da saúde. Porém, nós buscamos daí em outros órgãos para poder definir quem são esses profissionais da saúde que podem ter contato com dados pessoais no dia a dia. Por exemplo, se você chega na clínica, você dá lá as suas informações para poder fazer o cadastro. Naquele momento, você concedeu as suas informações para que ela possa manipular. Porém, se depois de uma semana você não pode ter o atendente olhando, o atendente do balcão vasculhando no seu prontuário médico para poder verificar o que realmente você tinha. Isso é função de um profissional da saúde. Então, esse é um item que ainda vai ter muita discussão quando a NPD entrar em vigor, porque ela ainda não definiu bem claro quem são esses profissionais e em que situações que eles podem mexer. Legítimo interesse. Esse é um outro item muito polêmico dentro da lei, né, que diz respeito a você. Qual é o legítimo interesse de eu poder usar uma informação? Se eu quero prestar um serviço para você. Então, aqui eu teria alguns itens a ser perguntados, é um checklist que vai me dizer se eu tenho ou não legítimo interesse e se o meu titular do dado também tinha um legítimo interesse para que eu pudesse entrar em contato com ele para oferecer um produto. E um item que só tem na nossa lei, que é relativo à proteção do crédito. Basicamente, ele será utilizado sempre que você tiver uma empresa que precisa analisar o crédito e defender a capacidade de gerar, de oferecer crédito ou de tomar crédito para si. Tá? Bem, eu não gosto muito de falar dessa parte, mas sanções, existem sanções? Existem. Multa de 2%, limitado a 50 milhões do faturamento, né, dependendo se é uma empresa ou várias empresas, a composição, então. Mas eu diria para vocês que o maior problema não está na multa, porque multa a gente faz a parcelamento e tudo mais. O problema está na publicização da infração, no bloqueio da utilização dos dados, ou seja, bloquear outro banco de dados que você trabalha na empresa, ou até o caso eliminação, né? E pode vir até a ter suspensão parcial do funcionamento da tua empresa ou proibição total, além de não substituir quaisquer outras sanções consideradas cíveis ou penais que podem vir a ocorrer no futuro para a sua empresa. Ok, agora nós começamos, até aqui eu fiz um overview para vocês da LGPD. Agora, se vocês olharem no título, nós já temos ali uma NBR ISO 27014. Essas NBRs são relacionadas a tudo que a LGPD precisa fazer para que ela possa realmente entrar em vigor. Porque a LGPD, ela só é a lei. Ela não diz como você deve fazer. Como ela não diz como você deve fazer, você tem que buscar algumas referências em outros locais. E onde estão essas referências? Estão exatamente na segurança da informação e segurança de privacidade de dados. E nesta norma que está aqui, a 27014, ela trata especificamente da segurança da informação, da governança de segurança da informação. Então, aqui vão estar as diretrizes de como você vai avaliar o dado, de como você vai classificar o dado, de como você controla o acesso, né? E como que você vai gerir agora a questão de terceiros, empregados, né? Como que você vai disponibilizar o dado e garantir a qualidade dele, né?
como que você tem meios de rastreabilidade do dado e também o ciclo de vida do dado que está na 27002, né? Que é o que está aqui. O que é o ciclo de vida de dados? A LGPD, da mesma forma, ela não fala, você não vai encontrar lá a palavra ciclo de vida de dados. Você vai encontrar lá tratamento de dados. Mas ela só fala a palavra verbo. Ela não diz como você vai ter que fazer esse tratamento de dados. Como você deve fazer, aí sim você tem que ir para as normas, no caso a 27002, que vai tratar exatamente de toda a vida que o dado corre dentro da sua empresa. Isso tudo está no artigo 5 da lei. Essa necessidade de você tratar esse dado está no artigo 5 da lei. Tá? Mas ela não diz como você deve fazer, ela só diz que você tem que fazer. E aí, aliado ao que você tem que fazer, eu digo qual é a norma que você vai usar para poder fazer. Né? Da mesma forma, a lei, ela diz que você tem que trabalhar o Privacy by Design, que é o quê? É você trabalhar a privacidade de dados desde o início da concepção de um serviço ou produto. Mas ela não diz como você deve fazer. O como você deve fazer, aí você tem que buscar na ISO 27701 e na 29100, que são normas que venham a tratar em relação a essa questão de privacidade de dados e como você implantar esses 7 passos que estão aí na tela, né? Que é você ter a funcionalidade total com o mínimo de informação coletada, tá? Com visibilidade e transparência, tá? Com privacidade como padrão, certo? Garantindo toda a proteção do dado que está sendo trabalhado naquele momento durante a utilização do serviço. Dentro da ISO 29100, nós temos o framework da privacidade. O que é isso? A estrutura que você tem que criar dentro da tua empresa de governança, de privacidade de dados, para que você possa cumprir com o que diz a LGPD. Né? Então, a governança de dados, ela começa de cima para baixo, como qualquer ação dentro de qualquer empresa, certo? Então, primeiro a governança, o programa de governança, onde você vai ter as políticas implantadas, o framework de compliance dentro da empresa, a análise de riscos, né? E toda a parte de comunicação, conscientização dentro da empresa. Isso sempre de cima para baixo. No campo intermediário, você tem toda a parte de controles operacionais dentro da sua empresa, e suportando isso, nós temos exatamente a parte de tecnologia da informação, que é exatamente o local onde o curso de segurança da informação atua fortemente. Nas primeiras 2 camadas, ele atua fortemente, tanto na área de propiciar controles, quanto na área de propiciar toda a infraestrutura necessária para que ocorra. Mas, ok, e existe alguma forma de nós corrermos essa informação e implantar isso na minha empresa? Eu tenho uma metodologia, né? A Prodeg tem uma metodologia de 6 passos, né? Que é justamente essa questão de inventariar o Data Discovery, que significa identificar quais são os dados que nós tratamos dentro da empresa e com que finalidade nós tratamos os dados. Isso pode ser feito junto de um software específico ou em empresas pequenas com planilhas de dados. Né? Na sequência, depois de inventariar, nós vamos classificar esses dados e ver qual é a aderência que eles têm, e nessa classificação eu vou poder utilizar também as normas de segurança da informação, que, por um acaso, os alunos do curso de segurança da informação veem isso já logo no primeiro semestre com o professor que vos fala.
Adequar os sistemas, né, que é o quê? É eu identificar qual é a melhor tecnologia para minha empresa, né? Eu não vou querer comprar um Boeing para carregar um alfinete, né? Mas eu preciso garantir que a privacidade de dados ocorra dentro da empresa. Um trabalho muito importante que é a questão da conscientização de todos os colaboradores da empresa e a responsabilização, né, do que está sendo feito com os dados, a transparência junto com os titulares de dados. E eu passo a uma quinta fase de acompanhamento, onde eu vou realmente acompanhar para saber se tudo que está sendo feito está sendo adequado ao que a gente precisa, né, se está tendo qualidade nos dados, transparência, né, e se eu não estou sendo discriminatório em nenhum momento com aqueles dados que eu estou colhendo, levando em consideração os dados sensíveis que nós temos. E a sexta etapa, que é consolidar todas essas ações que foram desenvolvidas dentro da empresa em um relatório, né? Que é o relatório de impacto na proteção de dados, que tem que conter, no mínimo, né, qual é o dado que foi coletado, qual é a metodologia que você utiliza para coletar aquele dado, como que você garante a segurança da informação daquele dado ali em cima, como que você analisa essas medidas e quais são as salvaguardas que tem mecanismos que eu, como titular de dados, posso ter para poder excluir o dado, eventualmente, do banco de dados. Dentro da LGPD, ela também vai pedir que você elabore algumas políticas, né, que venham a reger o funcionamento da sua empresa, também junto com o código de ética da empresa. E para isso, as políticas podem ser referenciadas a 9001, que é uma norma de gestão mesmo da qualidade, que vocês conhecem, a 27001, que é a norma de requisitos de segurança da informação, né? A 27701, que é a norma para a privacidade de dados, que vem exatamente falar de dados pessoais e como você deve tratar elas, que vão auxiliar muito na implantação da LGPD. E as políticas podem ser, por exemplo, uma das que estão aqui citadas, que são exatamente políticas que são orientadas pelas normas para serem criadas e confeccionadas. Tudo isso vai trazer um grande rol de governança na empresa. Esse rol de governança vai ser benéfico para o portador do dado particular, do dado pessoal, quanto também para o funcionamento da tua empresa no dia a dia. Outras normas que podem ser também utilizadas são toda a família das normas 27000, né, que inclusive, por exemplo, a gente fala muito hoje em cloud computing, né? Qual é a norma que diz os requisitos para se atuar com cloud computing? É a 27018. Né? Toda a área de segurança da informação, ela precisa de uma análise de risco. Eu nunca posso garantir que 100%, eu tenho 100% da segurança em o meu sistema. Por quê? Porque o fator pessoa pode furar todo o esquema de segurança teu. Porém, eu tenho como medir, levantar e estipular que risco eu estou disposto a correr e versus o investimento financeiro que eu vou colocar na minha empresa. Né? E algumas técnicas que que se aprende no curso de segurança da informação é justamente essa técnica de implementação de bancos de dados, né, que estão previstos já para poder suportar as especificações e necessidades dos titulares, utilização de criptografias,
né, tokenização, anonimização de dados, né? E eu quis trazer para vocês também aqui algumas soluções de mercado, tá? Também que é importante que vocês saibam que existe essas soluções no mercado já previstas, mas são apenas softwares. Não dizem como você vai fazer. Eles existem e eles fazem especificamente alguma ação. Por exemplo, o BitGlass, ele controla todo o acesso e o horário que você acessa as informações remotamente da empresa. Por exemplo, nessa época que nós estamos agora de pandemia, né, o BitGlass ele cresceu muito a sua utilização, porque eu consigo controlar que o meu funcionário só acessa os dados da empresa das 8 até as 18, fora esse horário ele não tem como acessar. Né? Se eu tenho um backup, e esse backup não está necessariamente da forma criptografada, o ArcServe pode ser usado para isso. O RSA é um sistema de gestão de segurança da informação que pode ser utilizado para isso. Nós temos um outro aqui, um Veracode. O Veracode é um sistema que varre o desenvolvimento de software para saber se você está com os padrões de segurança adequados. O Soros é uma fábrica de equipamentos que pode fornecer para vocês segurança de conectividade. O GoToConnect, ele traz a segurança da informação para conexões de telefone, IP. Né? E, é claro, não se consegue nenhuma implantação, nenhum item pode ser feito se você não tiver uma forma de verificar se isso está realmente sendo adequado. Aí entram as auditorias de conformidade ou auditorias de adequação à LGPD, todas também baseadas em normas internacionais, por exemplo, a NBR ISO 19011, tá? Que é uma norma muito conceituada e referência nessa área de adequação e conformidade. E eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa figura e me respondesse o que essa figura poderia ter a ver com a LGPD e segurança da informação. Primeiro, quero colocar para vocês o seguinte, isso daí é uma torre de HDs e ela está jogada em qualquer lugar dentro de uma empresa. Tá? A LGPD pede que você tenha uma política de descarte de hardware. E a área de segurança da informação sabe como fazer isso. Ok? Então, através da segurança da informação, você consegue atender a todos os itens que a LGPD está pedindo para o futuro aí na nosso Brasil. Ok? Novamente, eu agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, apresentando esse tema. Eu fico à disposição, Ademir, para responder perguntas. Se eventualmente tivermos alguma, estamos à disposição aí. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Fernando. Obrigado a todos que participaram. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar aqui nos comentários, fique à vontade, a gente tem tempinho ainda, não sei quanto tempo o professor tem ainda, mas eu estou tranquilo. Acho que a gente consegue. Eu estou tranquilo de tempo. Eu acho que toda essa situação atual que a gente está passando, quando tudo isso passar e uma hora vai acabar, a gente vai ter que se preocupar muito com todas essas normas e essas leis que o professor Fernando apresentou, né? Então, a iminência da implantação da lei, as diretrizes novas têm que ser seguidas, seja no Brasil, ou seja por empresas de fora, ou multinacionais que têm diversas leis também ao redor do mundo, né? Cada vez mais está iminente a aplicação delas e o impacto delas. O Paulo Roberto está agradecendo pela palestra. Também, mais uma vez, professor Fernando, obrigado pela palestra também sobre Obrigado, todos esses Paulo. aspectos. Claro, a gente poderia ficar 10 horas aqui falando sobre isso, né? É muita coisa, é muito conteúdo, são bastante regras, bastante normas, a lei em si, né? Mas aí ficaria muito, muito cansativo.
Isso aí daria tranquilamente um curso de uma semana inteira falando de detalhes e aí sim, cruzando todas as leis, todas as normas para poder chegar num consenso. Hoje, o que eu apresentei para vocês é mais ou menos a linha de raciocínio que eu tenho alinhado com o pessoal da Prodeg, com o Marco, que está aí na Câmara, né? E a gente tem implantado e está trabalhando aí fortemente para adequar as empresas. Temos Né? duas perguntas, professor. Opa! O Paulo pediu, então, a questão do anonimato e privacidade. O LGPD trouxe muitos avanços nos direitos de proteção dos dados pessoais, porém a PL 2630 de 2020 não traz um retrocesso em relação ao direito do anonimato e privacidade do cidadão, porque realmente você tem que relacionar, né, esses dados a quem é e quem pertence. Olha, eu não conheço a PL, tá? Sou bem sincero, essa PL eu não estou a par dela. Posso até olhar certinho para a gente poder não ficar sem resposta. Lei da fake news. Ela traz ela fere algumas coisas. Eu acho que nós teremos certeza de quais são todos os itens exigidos e metodologias a partir do momento que a ANPD entrar em vigor. Hoje, como que a gente faz? Nós temos já o conteúdo da lei. A lei não está em vigor ainda, mas nós temos uma referência, que é exatamente o que aconteceu na GDPR. Então, em cima da referência do que está acontecendo na Europa, é que nós estamos trabalhando a lei para que a gente possa adequar as empresas. Hoje, a lei da fake news, eu teria que ler ela com calma, tá? Porque o anonimato, ele é preservado na nossa Constituição, tá? Mas ainda não está bem claro isso. Isso tem a ver também com a lei da imprensa, né? Perfeito. O Frank Liberdade da imprensa. pediu como proceder em casos de fornecedores que solicitam o nome completo de usuários, e-mail, setor para habilitar o cadastro de acesso ao portal de solicitação de serviços. Pergunta por quê. Se ele conseguir, dentro de uma daquelas 10 bases legais ali, te comprovar que ele realmente precisa saber de todas aquelas informações para que você tenha apenas um acesso simples, né? Por exemplo, cara, para que vão querer saber o meu CPF? E aí, de novo, esses dias eu fui participar de uma palestra, a primeira coisa que me pediram foi o CPF. Eu não participei. Porque eu só queria participar da palestra, igual aqui. Né? Eu queria só participar da palestra. Eu não queria mais coisas. Se ele não tem base nenhuma legal para embasar o porquê que ele está pedindo aquela informação, você não deve dar. É isso mesmo. O Frank completou ali, né? Então, nesse caso, ele deve passar a base legal da solicitação. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Então, A grande maioria vai dizer uma assim, não sei. A grande maioria vai dizer que não sabe. Como aconteceu um dia que me ligaram em casa. Queriam que eu confirmasse o meu CPF. Eu falei, mas como é que você tem meu CPF? Não, mas eu não tenho. Eu falei, então como é que tu quer que eu confirme se você não tem? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, onde a gente coloca as nossas informações pessoais, porque até então não é uma cultura nossa, do povo latino, né, brasileiro, mas que isso, em outros locais, é muito forte. A gente está muito acostumado aqui no Brasil a colocar muitos dados de cadastro, né, em todos os tipos de formulário, praticamente tudo, e nesse sentido a lei pega bastante forte, né? A gente não pode... A gente tem que entender o porquê daquele dado e, claro, tem que estar claro para os dois lados, a pessoa e a empresa, o porquê que vai usar, para que serve aquela informação, para quem vai compartilhar. Transparência. Isso mesmo. Transparência. E a própria... Tudo que a gente tem visto, né? Normas, é que você tem que ser um pouco, digamos assim, criativo.
né? Se eu colocar para você uma política no formato de lei para você ler, você não vai ler. Mas se eu colocar num formato de storytelling, por exemplo, uma historinha, você vai conscientizar e você vai garantir que a pessoa leu. Com isso, você está tendo um consentimento adequado para isso. Perfeito. O Marco Antônio perguntou, agradeceu a palestra, deu parabéns também, e pediu para comentar um pouquinho sobre os benefícios que a empresa obtém com a adequação à LGPD. Ou, pelo contrário, né? O que ela não vai sofrer de implicação legal. Na verdade, eu vou dizer para você que ela tem mais a ganhar do que a perder. Tá? Por quê? Eu, quando trabalho numa empresa, eu quero ter certeza de que eu, como funcionário, eu tenho todos os meus dados guardados e adequadamente tratados. Então, se eu não tenho isso na minha empresa, por que eu vou oferecer para o outro, né? Então, todas as empresas que possuem isso, elas vão passar a ter mais organização, elas vão poder oferecer isso como um diferencial, né? Hoje você vai se limitar a comprar alguma coisa na internet só de algumas empresas que você conhece, tá? Então, por que isso não pode ser, em vez de uma motivação para não levar multa, em uma motivação para que você tenha respeito dos titulares de dados para a sua empresa? Então, por isso que eu falei que a lei, e eu falei que eu não gostava de falar da parte de sanções, porque a lei, na verdade, se o empresário olhar, ele vem para beneficiar a sua empresa e não para atrapalhar. E o funcionário que está ali dentro, ele vai poder dizer assim, olha, eu trabalho numa empresa que realmente se importa com os dados que são cadastrados lá. Isso é um dos maiores bens que o ser humano pode ter, é a sua privacidade. Perfeito. O José Maia pergunta, a norma ISO 27005 orienta o tratamento de vulnerabilidades e ameaças. Mas se eu já tiver a política de riscos funcionando, não preciso usar, confere? Mas se for fazer, quais são os benefícios ao usar? Bem, a 2005, ela fala sobre gestão de riscos, especificamente em segurança da informação. O fato de você ter uma política de gestão de risco implementada não diz que você precisa ou não utilizar. Você tem que ter o quê? Uma metodologia de análise desse risco. E, neste caso, a 27005 é uma metodologia específica da área de riscos em segurança da informação. A 31.000 que eu apresentei, ela é gestão de risco como um todo, que também pode ser utilizada como metodologia aplicável na área de segurança da informação. Mas a 27005, ela é específica para a segurança da informação. Então, mesmo que você não venha a mudar a sua metodologia, eu aconselho você a ler a 27005 para ver se ela está adequada especificamente para a área de segurança da informação. Perfeito. Só para complementar aquela história de antes, a história do storytelling, o Paulo Roberto comenta ali, né, que no Senai a gente tem, na Fiesc em si, a gente tem a gamificação, né, da Siri. Então é justamente essa ideia. Então eu vou dizer para você que a Siri é um dos meus exemplos preferidos quando eu estou nas empresas. Porque a gente recebe todo mês uma indicação sobre a área de segurança da informação e está nos murais do Senai. Perfeito. O Frank tem mais uma pergunta. E no caso das empresas que são responsáveis, por exemplo, hospedagem de e-mail, com terceirizados tendo acesso à senha do usuário, ou ao e-mail ou dados, né? A senha dificilmente vai ter acesso, mas é o mesmo conceito de base legal, eles terão mesmo sendo contratados, garantir a segurança, ou mais correto seria trazer para dentro de casa soluções de hospedagem de e-mails. Se você não confia no local onde você deixou os seus e-mails, aí eu digo para você, traz para casa. Mas, Frank, o que acontece? Todas as empresas que tratam dados, né, você pode até, isso eu aconselho você ter, cláusulas contratuais que permitam que você acione por eventualmente um vazamento de dados
que ocorra num determinado local que você hospedou os seus e-mails, tá? Porém, a própria empresa ela tem que estar adequada a todos os preceitos de segurança da informação e de acordo com a LGPD. Geralmente Isso já traria um benefício. A gente estava voltando a falar aqui do que o Marco colocou, né? Tu já pensou se você fosse colocar a sua hospedagem de e-mail num local que não tem essas garantias? Você colocaria? Não, né? Então ele passa a ser um diferencial positivo e não negativo. Igual a gente estava falando agora há pouco. Então não é pela multa, e sim pelo benefício que ele pode trazer. Tá? Perfeito. Eu acho que os grandes players de e-mail, né, Google, Microsoft e Amazon, esses já estão bem adequados a todas essas normas, porque lá fora foi implementado antes também, então está bem condizente com essa fala de adequar-se às necessidades e ir para o lado Mesmo que é assim, mais Ademir, fácil. mesmo assim, você sempre pega e verifica. Tá? Nunca acredite que porque lá fora eles estão adequados, aqui dentro eles também estão. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se não deixei passar nenhuma aqui. Falamos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, temos tempo para mais uma. Bom, se não então tiver mais nenhuma pergunta, agradecer mais uma vez então ao professor Fernando pelo seu tempo, a todo mundo que participou aqui da nossa live, com as perguntas, com a participação. A gente está com a nossa matrícula aberta para o curso de Segurança da Informação aqui na faculdade, então se alguém de vocês tiver interesse, ou algum conhecido, ou alguém da empresa tiver interesse, pode entrar em contato conosco, a gente está agora para o segundo semestre com as matrículas abertas do curso de Segurança da Informação. Diretor Marco, não sei se quer dar mais uma palavrinha. Professor Fernandes, queria dar um último alô também, para a gente encerrar a nossa live. Eu só quero agradecer a presença de todos, né? Eu sei que 1 hora é um tempo grande para permanecer na frente de um computador escutando, mas entendam que essas informações podem ser as informações que vão criar um diferencial na sua empresa no futuro, ok? Então, boa noite a todos. Obrigado, professor Marco. Obrigado, Marco. Obrigado, Denise. Obrigado, Ademir. Obrigado, Luiz Poli, que está ali agora. Tá? E vamos em frente. Marco Aurélio. Isso aí, professor Fernando. Obrigado. Parabéns aí pela apresentação, né? Bastante relevante, bastante atual. Gostei bastante de aprender também aqui. Né? E fica o convite aí aberto a todos a conhecer a nossa faculdade, prestigiar o nosso curso de Segurança da Informação. A gente está com condições especiais, a gente sabe que a época de pandemia é uma época bem desafiadora, né, para as pessoas tomarem decisão, mas estamos com condições especiais na faculdade para a gente ter um curso bastante cheio e principalmente ajudar as empresas com esses profissionais que a gente vai formar. Esse é o principal objetivo aí, é o nosso principal propósito, né, melhorar a vida do trabalhador por meio de educação e saúde. E contem com a Fiesp, o SESI Senai como principal parceiro das empresas para esse fim. Tá joia? Obrigado a todos aí pela presença e pela audiência. Até a próxima. Valeu! Obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite a todos e amanhã vocês recebem o link da gravação também, se quiserem repassar para mais alguém. Tchau, tchau.